Quero conversar sobre um tema que deixa muitas pessoas de cabelo em pé. Muitas pessoas ficam desesperadas ao ouvir isso. O tema é o fim do Ocidente cristão. Por que o Ocidente está se acabando? Por que o cristianismo está se acabando? Porque nunca tivemos um cristianismo de verdade. O cristianismo morreu crucificado na cruz com Cristo. O que surgiu depois foi apenas um projeto de poder. A mensagem de Cristo foi deturpada e torcida e utilizada como um projeto de poder no seio do Império Romano decadente, onde tudo desandava e apenas o número de cristãos crescia. Então, de religião proibida, o cristianismo virou religião oficial. E de lá por diante deu-se o que ocorreu. O surgimento de uma religião que objetivava apenas manter pessoas sob um jugo, sob um cabresto. As religiões, de modo geral, viraram isso, todas elas. As religiões orientais e as ocidentais. A crise que o cristianismo vive no Ocidente é a crise que as religiões orientais vivem no Oriente. A humanidade toda sofre de uma falta de sentido, onde as pessoas se agarram cegamente às velhas tradições religiosas, buscando uma salvação por meio disso, deixando de fazer o trabalho interior. O que Cristo trouxe para a humanidade foi a libertação do espírito para que as pessoas pudessem viver espiritualmente na fluidez natural da vida. Jesus ensinou uma vida livre e fluida, onde as pessoas pudessem atuar intuitivamente, porque somente por meio da intuição é que podem estar conectadas com o mundo espiritual e receber dele o que necessitam. Jesus ensinou isso através do seu vigiar e orar. Mas este vigiar e orar foi transformado numa série de regras rígidas e fixas. Faça isso, não faça aquilo. Faça aquele outro e deixe aquele de lado. Isso é que o cristianismo virou, é o que as outras religiões pelo mundo afora viraram. E a espiritualidade não é regra fixa, não é noção de bem e mal segundo as percepções falhas do cabeção, que procura apenas elencar vantagens para si. Espiritualidade não tem nada a ver com isso. Espiritualidade é a livre manifestação do Espírito na sua fluidez. E Jesus ensinou isso. E o cristianismo, logo depois da sua partida, cristianismo deixou de ser essa fluidez. Os primeiros cristãos viveram nessa fluidez, mas assim que o cristianismo foi se instituindo e foi se tornando a grande religião ocidental, perdeu a sua essência, porque virou um projeto de poder e de dominação. E por isso que enxergamos hoje e observamos hoje e presenciamos hoje a morte do Ocidente cristão, a morte do cristianismo no Ocidente, ou seja, onde for. Por quê? Porque o cristianismo se constituiu apenas como uma casca. O Ocidente é apenas uma grande casca. De reinos ao longo da história que buscavam o poder uns sobre os outros, povos buscando dominar uns aos outros, e as ideologias religiosas
ajudavam nisso, ajudaram nestas diferentes formas de dominação. Então, o cristianismo, infelizmente, é um cadáver e por isso o mundo ocidental cristão está morrendo, está chegando ao seu fim, porque faz parte do próprio processo de despertar da humanidade, que o velho, que tudo que está errado precisa desmoronar. É claro que a humanidade não vai despertar, eu falei aqui de processo de despertar, mas as pessoas não vão despertar, porque de um lado estão aquelas pessoas que mergulham na inversão de valores, na depravação, nas ideologias malucas, e do outro lado aquelas pessoas que se grudam às velhas tradições com medo da degeneração e da decadência. Estes são os dois lados que observamos. Nisso podemos observar direita e esquerda. A direita buscando se agarrar a alguma coisa, a esquerda querendo inverter tudo, mas os dois lados estão equivocados e estão errados, porque não há vida espiritual nos dois lados, apenas uma gosma coletiva de pessoas que se grudam umas às outras, tentando se salvar em meio às tempestades mundanas desta vida sem sentido que foi construída ao longo dos séculos por esta humanidade materialista e bitolada espiritualmente. Então, estamos aí, diante do fim do Ocidente cristão e diante do fim do Oriente também, porque todas as propostas coletivas estão afundando, estão naufragando, e faz parte do momento atual em que a luz pressiona mais forte sobre a humanidade, para que todas as coisas construídas de forma errada desmoronem. Tudo que é errado, tudo que foi construído de forma errada, vai desmoronar, está desmoronando. Vai ficar de pé nos próximos anos apenas o que estiver certo. E como praticamente nada está certo sobre a Terra, praticamente tudo vai desmoronar. O Ocidente cristão, o Oriente com as suas religiões orientalistas, porque foi isso que a humanidade semeou ao longo dos séculos e dos milênios. Um grande engodo, uma grande enganação, uma grande auto-enganação, uma grande auto-mentira, uma grande auto-ilusão, um grande entorpecimento coletivo. As pessoas foram se entorpecendo coletivamente ao longo dos séculos e dos milênios. E agora estamos aí, diante de uma situação calamitosa, onde tudo vai de mal a pior, onde as coisas estão desmoronando, e tem de ser assim. Felizmente ou infelizmente tem de ser assim, porque estes são os caminhos da justiça universal, das leis espirituais que atuam sobre a humanidade. Uma hora as coisas precisam ser endireitadas aqui na matéria grosseira densa, e como praticamente tudo está errado, praticamente tudo vai ter que ser desmanchado para depois poder surgir algo em harmonia com as leis espirituais. É o que está acontecendo nos dias atuais. É o que está acontecendo. Estes são os caminhos das leis espirituais, que vão moldando as coisas a golpes de marreta. Estamos aí, diante dos golpes de marreta do grande acerto de contas, onde a humanidade vai ser colocada no seu lugar, a força, porque por bem a humanidade não se curva. Por bem a humanidade não se curva. Isso nós podemos observar ao darmos uma olhada na história da humanidade. Então não nos assustemos, não nos desesperemos, é apenas a colheita. É apenas a colheita.
Os cristãos dogmáticos e bitolados estão desesperados, mas ora, o que poderia surgir, por fim, deste cristianismo falsário e forjado artificialmente, objetivando projetos de poder? O que poderia resultar disso, por fim? O desmoronamento. Tudo isso está muito longe da mensagem de Cristo. Tudo isso está muito longe da mensagem de Cristo. Infelizmente, poucas pessoas conseguem perceber a necessidade de desprender-se dessas ilusões, para que a verdadeira palavra de Cristo possa surgir. E não toda esta mentira, esta enganação coletiva que se constituiu ao longo dos séculos e dos milênios, que as pessoas chamam de cristianismo, de ocidente cristão, e que está chegando ao fim. Que está chegando ao fim, e que chegue ao fim, e que desmorone, para que depois possa surgir algo melhor, se ainda existirem pessoas aqui depois do desmoronamento. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!